Você já se perguntou por que a Pérsia não existe mais? A antiga Pérsia é muito conhecida na cultura ocidental por causa de jogos como Prince of Persia, que é maravilhoso, ou até mesmo no filme de 2010, que se você nunca ouviu falar também não tá perdendo nada. Além de ser um dos lugares no mundo com uma história antiguíssima, tendo sido extremamente importante e principalmente lembrado durante a Era Clássica. E por mais que tenha sido um império criado há mais de 500 anos antes de Cristo, sua história permaneceu no mundo até o século 20 depois de Cristo, sendo um dos mais antigos. Nas suas grandes conquistas, os persas chegaram a se tornar o primeiro povo a estabelecer rotas de comunicação entre a África, Europa e Ásia, tendo dominado a Ásia Ocidental por 12 séculos. Talvez você nunca tenha nem percebido que a Pérsia deixou de existir, mas agora que a curiosidade apareceu, eu estou aqui para te contar onde foi parar e o que de fato aconteceu. Eu me chamo Thiago e seja muito bem-vindo ao canal História Real. Para começar, precisamos voltar bastante no tempo, chegando ao Império Aquemênida, liderado por Ciro II, também chamado de Ciro o Grande. Este nasceu numa região chamada de Pars, no sul do atual Irã, onde quem nascia lá era chamado de Parsa. Alguns historiadores gregos decidiram criar o termo Pérsia para a região que era controlada por Ciro, e curiosamente o termo pegou no mundo ocidental. Como você já deve ter percebido, a região onde ficava a Pérsia é basicamente a mesma do Irã atualmente, que deixou a dúvida se a região deveria ser chamada de Pérsia ou Irã. A palavra Irã apareceu pela primeira vez no chamado Avestá, uma coleção de textos sagrados para a região zoroastrismo, que antigamente era predominante no país, isso há cerca de 1000 anos antes de Cristo, e era utilizada para se referir à região, tendo sido derivado de Ária, que levaria a designação arianos e depois iranianos. Por mais que o termo ariano hoje em dia seja associado a um ditador que usava bigode, a sua origem é bem diferente. Era chamado de Ária a parte ocidental da Pérsia, vindo do proto-indo-europeu para nomear a região e, consequentemente, as pessoas que ali viviam. Tudo isso muitos e muitos anos antes do austríaco que transformou o termo. Basicamente, dentro do Irã, de fato, as pessoas se entendiam como iranianos. Já fora do Irã, principalmente no mundo ocidental por causa dos gregos, era entendido que toda aquela região se chamava Pérsia e seus habitantes eram persas. Por isso existiu toda uma confusão que levou ambos os nomes até o século 20. Em 1935, o governo de Reza Shah Pahlavi decidiu por uma manobra política para mudar o reconhecimento do país na cultura ocidental. Pediu formalmente a todos os países ocidentais para que usassem o termo Irã ao invés de Pérsia para se referir à região. Porém, este pedido formal não vai durar muito tempo, pois este rei abdica do trono e seu filho, Mohammed Reza Pahlavi, que ficou conhecido por ocidentalizar o Irã apoiado nos Estados Unidos e Reino Unido, passaria em 1959 a dizer que todos os países poderiam se referir tanto como Pérsia, tanto como Irã, mesmo que ele e as pessoas dentro do país utilizassem a palavra Irã. Para dar um fim nessa história toda, em 1979 ocorreu a Revolução Iraniana, onde após uma série de manifestações contrárias ao governo pró-ocidente do Shah, fizeram com que ele fosse derrubado e um regime teocrático islâmico fosse instaurado no país. O novo governante supremo se tornou o Ayatollah Ruhollah Khomeini e fez toda a região se chamar oficialmente República Islâmica do Irã, cortando as relações com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, que passou a ser visto totalmente como um inimigo. Basicamente, é através dessa revolução que o Ocidente passa a reconhecer a região como Irã, e permanece mundialmente reconhecido até hoje, deixando o nome Pérsia para o passado. Se você gostou do vídeo, peço que curta e se inscreva ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Caso queira deixar algum comentário sobre o vídeo ou sugestões, é só colocar aí embaixo que eu estarei lendo. Muito obrigado a todos que assistiram, um abraço, valeu!